Olá, Janaína. Estamos aqui reunidas hoje para poder apresentar o nosso trabalho. Nós fazemos parte do grupo 4, com base no tema sobre estereotipos, preconceito e discriminação. Um olhar de observação e análise no contexto da Escola Municipal Chagas Guedes 2. O nosso trabalho ele foi dividido em 3 etapas, que é a apresentação, a introdução, daí o referencial teórico também foi dividido em 3, que é a definição de estereotipo, compreendendo discriminação e preconceito, e discriminação e preconceito no contexto escolar. Eu fiquei com a parte da introdução para estar falando agora, e as meninas vão estar falando as outras partes seguintes. A nossa colega Simone, que faz parte do grupo, não está morando aqui mais em Mozarlândia, mas ela vai gravar a conclusão lá em Goiânia. E vai estar formatando o vídeo e mandando tudo junto. Aí no caso aqui a introdução fala o seguinte, que estereotipos, discriminação e preconceito são temas tão delicados, mas ao mesmo tempo necessário de se debater. É preciso no trabalho cotidiano incorporar o discurso das diferenças não como desvio, mas como algo enriquecedor de nossas práticas e das relações entre as pessoas, possibilitando desde cedo o enfrentamento de práticas preconceituosas, discriminatórias e a construção de posturas mais abertas às diferenças e, consequentemente, a construção de uma sociedade mais plural. A gente esteve observando a escola, então a gente percebe que ainda há muito que se trabalhar nesse sentido da discriminação, que a gente pôde ver, né, meninas, que realmente isso ainda é bem presente ainda no cotidiano escolar, e a gente tem que trabalhar em cima disso aí, para poder conseguir estar melhorando, né, acabando mesmo com essa discriminação, com preconceito, tudo isso. Agora eu vou passar para a sua parte. Agora é o referencial teórico, né? Que ficou com Zildete. Oi, Janaína. A minha parte foi o referencial teórico, né? Igual a nossa amiga Rosane acabou de falar. No referencial teórico, nós trouxemos aqui a definição, né? A definição de estereótipos. As definições sobre o conceito de estereótipos são amplas, mas podemos aqui definir uma forma geral, e segundo a concepção de Martinez, como sendo generalizações ou pressupostos que as pessoas fazem sobre as características ou comportamentos de grupos sociais específicos ou tipos de indivíduos. Os estereótipos é geralmente imposto segundo as características externas, tais como a aparência, cabelos, olhos, pele, roupas, condições financeiras, comportamentos, cultura, sexualidade, sendo estas classificações nem sempre positivas, que podem muitas vezes causar certos impactos negativos nas pessoas. E aqui no referencial teórico, os estereótipos podem ser compreendidos em estereótipos de gênero, que são direcionados ao gênero masculino e feminino. Segundo Souza, os estereótipos sexuais considerados adequados pelos pais são comunicados desde o nascimento, através da cor que é vestida, dos brinquedos que ganha, dos comportamentos que é estimulado a ter e das respostas que aprendeu a retribuir. Também temos estereótipos raciais e étnicos. São direcionados a diferentes etnias e raça. Nesse tipo de estereótipo ainda inclui aqueles relacionados ao racismo, que é o tipo de preconceito mais frequente em nosso país. Temos também os estereótipos socioeconômicos. São relacionados com a questão financeira de indivíduos e grupos de indivíduos. Os estereótipos, quando tratados de uma forma negativa, precisam ser transformados em princípios de integração e aceitação das diferenças, através de práticas voltadas à igualdade.
A escola, dentro de uma totalidade que abarca a educação e que avisa a transformação de uma sociedade globalmente voltada à diversidade, precisa estar preparada para lidar com as diferenças, com a subjetividade de cada indivíduo, e não como um modelo de pensamento comum a todos. Temos também aqui no referencial teórico a compreensão da discriminação e preconceito. É necessário compreender o conceito dos temas abordados para que fique claro como esses processos são construídos e tratados nas instituições educacionais e na sociedade como um todo. A discriminação ela pode ser entendida como a capacidade de distinguir ou estabelecer diferenças. Ela acontece quando há uma atitude diversa perante uma característica específica e diferente. Uma pessoa pode ser discriminada por causa da sua raça, do seu gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação social e etc. Por outro lado, o preconceito se refere a uma postura ou ideia pré-concebida, uma atitude de alienação a tudo aquilo que foge dos padrões pré-estabelecidos como normal pela sociedade. As principais formas são preconceito racial, social e sexual. O preconceito leva à discriminação, à marginalização e à violência, uma vez que é baseado unicamente nas aparências e na empatia. Segundo Guimarães, o preconceito é um simples sistema difuso de predisposições internas, de crenças e de expectativas de ação que não são formalizadas ou expressas logicamente. Portanto, o preconceito muitas vezes está na cabeça das pessoas, mas não necessariamente se manifesta em atitudes concretas, essas chamadas de discriminação. A escola, no contexto social, desempenha um papel definitivo em relação às formas de produzir, no imaginário coletivo e na subjetividade, acepções da vida social e cultural. Nesse sentido, é preciso que haja mudanças e um trabalho diferenciado dentro do ambiente educacional, com relações desenvolvidas para a conscientização de incluir a diversidade como uma condição humana, não como uma forma de exclusão e discriminação. Agora a nossa amiga Romilda vai terminar de falar sobre o referencial teórica do nosso trabalho. Olá, Janaína. A minha parte pegou a discriminação e preconceito no contexto escolar. É fundamental, dentro de um contexto social, compreender a importância de uma educação pautada no respeito e aceitação de si mesmo e do outro. A diversidade, quando é negada, acaba por incidir preconceitos, anomalias, patologias e estereotipos. Assim, as práticas pedagógicas devem ser um reflexo de ações conscientes quanto às questões da diversidade, pois é fundamental que desde a infância a criança tenha percepção que as questões ligadas às diferenças, construídas históricas e socialmente como uma forma de excluir, não devem ser produzidas e reproduzidas como uma forma de inferiorizar, mas sim de dispor a proporcionar uniformidade de condições na educação de meninos e meninas. Diante das questões que abarcam as formas de preconceito e discriminação no contexto escolar, é fundamental que a escola, em um contexto educacional, supere esta visão, que circunda o universo dos grupos que se diferem do normal, respeitando a diversidade em todos os contextos, ampliando o horizonte de conhecimento e aprendizagem, respeitando e valorizando todos, sem definição de pessoa. O educar na diferença, na aceitação e respeito ao outro se torna cada vez mais um desafio encontrado no interior das instituições educacionais, uma vez que as diferenças, assim, Agora a nossa Thelma, querida Thelma, vai terminar. Conclui aí, Thelma. Continuar na... Gente, eu fiquei com a parte da observação e análise. Para a gente relatar o que foi observado e analisado na escola. A gente sabe da importância que a escola tem em transformar as atitudes de preconceito e discriminação que a criança tem, né? E a gente pode observar na escola municipal Chagas Guedes II, é uma escola pequena, que é uma extensão da escola Chagas Guedes.
ela atende crianças de 6 a 8 anos de idade. E a gente observou, e foi relatado também pela coordenadora da escola, que a escola ela não atende, assim, esses temas não são abordados frequentemente. Só mesmo quando acontecem as situações cotidianas, assim, acontece uma situação de uma criança... Conceito, discriminação, em sala de aula. Aconteceu uma atitude dessa que o tema é mais reforçado, ou às vezes quando tem uma palestra específica para debater esses temas. E a gente viu que eles reconhecem da importância desses temas serem debatidos, articulados com as práticas pedagógicas, né, nos conteúdos, mas que não é trabalhado assim de forma significativa. Ainda tem muita coisa que poderia ser mais relevante nesse aspecto. Outra questão é que as diferenças e as formas de violência, de certa forma, incidido sobre o que é diferente nas primeiras séries do ensino fundamental, devem ser tratadas de uma forma mais significativa. Porque é na infância que as crianças começam a construir as primeiras referências, né, de si, do outro e do mundo à sua volta. Daí a importância desses temas serem mais trabalhados, com mais relevância nos contextos educacionais. Aqui tem uma fala uma fala de Kandal que a gente colocou aqui, que fala assim, as diferenças devem ser reconhecidas e valorizadas positivamente no que tem de marcas sempre dinâmicas e de identidades ao mesmo tempo em que combatidas as tendências a transformá-las em desigualdades, assim como tornar os sujeitos a eles referidos objeto de preconceito e discriminação. E uma fala de Cássio também, que eu achei bem relevante aqui, que a gente citou, é que há que se estimular os professores e professoras para estarem alertas para o exercício de uma educação por cidadanias e diversidade em cada contato na sala de aula ou fora dela. Então, o que ficou concluído com o que a gente observou e a análise que a gente fez? Que é importantíssimo o professor estar discutindo esses temas cotidianamente, né, em sala de aula, porque é na infância mesmo que a criança começa e a escola tem um papel fundamental nesse sentido, né, de transformar essas ideias estereotipadas de discriminação e violência que eles trazem de casa. Incluindo, né, o que as meninas disseram, a escola, no contexto social, desempenha um papel definitivo em relação às formas de se produzir socialmente e culturalmente. Nesse sentido, é preciso que haja mudança e um trabalho diferenciado dentro do ambiente educacional, com relações desenvolvidas para conscientizar e incluir a diversidade como uma condição humana. E, ao mesmo tempo, a escola, como em um contexto de promoção da aprendizagem, precisa eliminar os paradigmas de inferioridade construídos ao longo da história sobre as questões da diversidade e contribuir com a proposta pedagógica para que o educando construa novos conceitos, novas posturas e novas ações de respeito e aceitação do outro em toda a sua subjetividade. Fomos educados para assumir posturas e papéis de acordo com o que a sociedade histórica, né, e socialmente vem construindo, pois o que foge do padrão pré-estabelecido por essa sociedade acaba sendo julgado por atitudes de afastamento, de impossibilidade, preconceito, discriminação e a realização do sentimento de pertencer de forma igualitária. E diante as observações e análise da Escola Municipal Chagas Guedes II, é que percebemos que a sociedade foi construída na diferença, né? Então, assim, que diante essa sociedade cada vez tão contemporânea, essas questões diretamente ligadas à diversidade devem ser trabalhadas
para que o educando conheça, né, e se reconheça a importância de se compreender, compreender o outro, e não uma forma de homogeneizar, mas sim de reconhecer cada um em sua singularidade, né? Pois é como dizer não às várias formas de preconceito, discriminação que permeia a sociedade e o interior das instituições escolares. Sendo assim, gente, concluímos que o que se espera da educação e do educador são posturas e uma prática pedagógica capaz, né, de conscientizar, né, o ser humano, para que consequentemente possam ser minimizadas as formas de violência que geram aos grupos que se diferem como natural, para que a discriminação e o preconceito sejam transformados e firmados, né, em atitudes e práticas que garantem o respeito, a equidade, a proteção e o reconhecimento de si e do outro como um ser específico e dotado de sua singularidade, pois todo ser humano tem o direito de ser e pertencer de forma igualitária. Então, assim, acreditamos que as diferenças são o que faz o mundo cada vez mais bonito.